nossa convidada de hoje é a doutora Priscila Valério, uma psicóloga que cuida das pessoas, que cuida das mentes, que cuida do desenvolvimento institucional. Olá, doutora Priscila, que prazer recebê-la Olá, hoje aqui. o prazer é todo meu de estar aqui com vocês e eu me sinto, de certa forma, privilegiada, porque eu sei que seu canal recebe tantos convidados, pessoas importantes, eh, que construíram histórias, então eu me sinto muito honrada de estar aqui com vocês hoje. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria começar a nossa entrevista lhe fazendo uma pergunta. O que é para você ser psicóloga? Nossa, começou por uma pergunta capciosa, uma boa pergunta. Ser psicóloga é entrar no mundo do outro, num mundinho muito particular, em que a pessoa confia em você de certa forma, esse mundo, suas particularidades, coisas que talvez ela nunca tenha contado para ninguém. E então ela espera que você enquanto psicóloga, a ajude a iluminar esses pontinhos que, por algum motivo, ou por vários motivos, podem ficar um pouco obscurecidos em alguns momentos da vida, e então essa pessoa ela vê o psicólogo como alguém que vai ajudá-la a iluminar esses pontinhos obscurecidos. Então, ser psicóloga, para mim, é isso, é iluminar o caminho do outro, ver o outro encontrar lugares que talvez ele nunca tenha percebido ou nunca tenha conseguido chegar nesses lugares ou mesmo não tenha conseguido olhar para esses lugares, porque isso é uma tarefa difícil, é uma tarefa árdua, ainda mais quando se trata de alguma coisa que a própria pessoa não gostaria que fosse daquela forma, sobre ela própria. Então, ser psicólogo é um pouco isso, você conduzir o outro por esses caminhos obscurecidos, ajudá-lo a iluminar, para que ele se encontre. Então, na sua concepção, há uma luta interna muito grande em cada indivíduo entre o que ele é e o que ele quer ser? Muito boa colocação, Baiá. Sim, há uma luta. E o que eu percebo é que essa luta, muitas vezes, acaba sendo vencida pelo meio externo, porque esse indivíduo, em alguns momentos, ele acaba não tendo a perseverança e a persistência necessária para que ele aceite quem ele com os seus defeitos, com as suas virtudes. Somos seres imperfeitos. E ele acaba, de certa forma, cedendo a esse meio externo para que ele seja aceito. Então, existe uma luta, assim, entre o que a pessoa de fato é e aquilo que o outro espera que ela seja. É o que eu percebo. Na sua opinião, a pandemia trouxe muitos desafios na cabeça das pessoas, embaralhou um pouco as pessoas, fez com que as pessoas se sentissem perdidas. Existe assim uma percepção de que durante a pandemia houve, sem dúvida alguma, uma revolução interna na cabeça das pessoas, e isso talvez as tenha levado a se descobrir um pouco mais? Eu vou até aprofundar um pouco mais. Às vezes é preciso se perder para se encontrar. Então, às vezes o ser humano ele se sente um pouco perdido inicialmente, que é um sentimento que eu considero normal, digamos assim, quando a pessoa começa a olhar para a própria vida e não, ou ela começa a não se enxergar dentro daquele contexto, ou ela sabe que precisa mudar alguma coisa, mas não consegue, porque é muito difícil. Volto a dizer que o processo de mudança ele não é fácil, é um processo difícil. Então ele se sente perdido inicialmente, até que ele começa, como um bebê, a engatinhar, digamos assim, a tatear, se escorar, em algum alicerce que ele venha encontrar dentro dele mesmo, até porque tudo está dentro de nós, não está no externo.
também existe um certo grau de complexidade para que as pessoas entendam isso. Existe uma busca, às vezes, no externo, de coisas, ou mesmo pessoas, e que é uma busca errônea. Essa busca ela deve vir do interno para o externo. Então, quando ele se sente perdido, lá no processo inicial de autoconhecimento, digamos assim, tudo bem, até que ele começa a se escorar, a se sentir mais fortalecido. Então, a pandemia ela trouxe esse sentimento de estou perdido, porque agora preciso olhar para mim, preciso lidar com os meus sentimentos negativos, com as minhas emoções negativas, para então eu descobrir qual o sentido da vida para mim, em que contexto eu estou inserido, qual é o meu papel no mundo, por que será que eu entro tanto em conflito com as outras pessoas? Por que será que eu estou num trabalho que eu não amo de verdade, que eu não sinto esse trabalho como eu gostaria de sentir, que eu não faço o que eu gosto? Não foram indagações muito profundas, né, que as pessoas começaram a fazer, né, na pandemia, ao longo da pandemia, porque a pandemia ainda existe. Mas lá atrás, quando houve aqui no Brasil um lockdown total, em que as pessoas saíam pouquíssimo de casa, isso foi mais intenso. Algumas pessoas não suportaram né, esse grito interno, digamos assim, do tipo, vem agora, vamos lá, você tem um enfrentamento aqui. Ou é a convivência com a sua família, ou é um conflito no seu relacionamento, ou é o conflito com a cadeira do seu trabalho, na função que você exerce você não gosta mais. Você precisa arrumar a casa. E aí, o que você vai fazer? Você vai deitar na cama e chorar, né? Como um bebê? Não somos um bebê, somos adultos. E a vida adulta, o mundo adulto, exige de nós um movimento, uma postura que tem a ver com resolução, com busca, com entendimento, e não um bebê que vai deitar na cama e vai chorar. Mas lá, inicialmente, na pandemia, eu vi muitas pessoas agindo realmente como um bebê, né? Deixa eu ficar aqui quietinho e entendendo o que está acontecendo, até que esse movimento ele foi ficando mais intenso, e essas pessoas, quem buscou isso, não foi todo mundo, vale ressaltar, que fez esse movimento profundo e inteligente. Então, agora eu preciso lidar com as minhas questões, né, como um adulto. Isso faz parte do mundo adulto, da vida adulta. É isso. Doutora Priscila, no seu trabalho existe, na realidade, a psicologia clínica, que você, na realidade, atende online, atende presencial. Pode nos falar um pouco quando alguém, na realidade, está passando por uma situação difícil e precisa de auxílio seu, como é que ela deve, na realidade, agir? Sim. Eu sou psicóloga clínica, algumas pessoas não sabem, eu também sou psicóloga esportiva, então eu tenho uma atuação nesses dois âmbitos, hoje muito mais na clínica do que no âmbito esportivo, e eu também tenho uma passagem densa pelo mercado corporativo. Eu fui psicóloga de empresa, eu ainda presto algumas consultorias nesse sentido, no âmbito comportamental, mas eu hoje tenho um número bem expressivo de pacientes na clínica, e as pessoas que buscam esse trabalho são por motivos diversificados. Então, existem pessoas que buscam esse trabalho para investir realmente na prevenção de saúde mental, no autoconhecimento, outros porque possuem um transtorno psicológico de fato, ou é depressivo, ou é ansioso, ou tem um transtorno de personalidade, questões com foco na sexualidade. Isso, inclusive, vem sendo um motivo crescente, esse último citado. Então, são motivos diversos que as pessoas buscam no trabalho. E ainda tem também aquelas pessoas que buscam para alcance de metas e objetivos, que é um trabalho totalmente diferente. Cada vez mais o psicólogo vem sendo procurado
para que as habilidades comportamentais sejam estimuladas, ou mesmo processos cognitivos como atenção, concentração, memória. Então, o universo da clínica ele é bem amplo, ele faz também a parte de avaliação psicológica. Às vezes a própria pessoa não sabe por que ela buscou o trabalho, e eu acabo direcionando essa pessoa após a primeira entrevista inicial. Então, é um trabalho bem enriquecedor. Doutora Priscila, há várias pessoas hoje que têm uma série de transtornos, não é? E que talvez elas não se deem conta disso. Então, o que eu queria lhe perguntar, você acredita que as pessoas hoje investem em saúde mental? Elas sabem, na realidade, que a saúde mental é vital para a sobrevivência delas? Como é que você vê isso na sociedade atual? Eu vejo isso ainda como um movimento lento. Com a pandemia, isso se fez mais presente, inclusive nas empresas. Eu vi esse movimento, mas eu ainda acho muito pequeno. Eu não vejo uma preocupação das nossas autoridades, por exemplo, no investimento em saúde mental, na propagação de programas que têm a ver com isso, com essa pauta que é tão importante, que eu considero que seja o alicerce da vida de qualquer pessoa. Se você não tem saúde mental, você não tem saúde, você não tem como, você acaba tendo uma sobrevida. Então, acredito que exista sim, existe um movimento, mas é pequeno, ainda tem um longo caminho para ser percorrido, para que a sociedade e as pessoas se conscientizem da importância da saúde mental na vida de todos nós, de qualquer pessoa. Priscila, você tem mais de 30.000 pessoas que lhe seguem nas suas redes, não é? E você todos os dias posta, você na realidade de alguma forma sugere, faz com que as pessoas reflitam. E tem um pensamento seu que eu vejo e que eu queria que você comentasse, que nós nascemos e morremos sozinhos. O que isso significa, em última instância? É um pensamento profundo, né? De vez em quando eu trago isso de várias maneiras nas redes sociais. Se me permite, vou fazer um adendo em relação às redes sociais, que na minha visão faz parte do meu trabalho. Eu me sinto responsável por disseminar a psicologia de forma que todos entendam, através das redes sociais. Foi um caminho difícil que eu percorri, porque as pessoas, às vezes, elas não sabem muito bem, né? Mas você vai lá, você vai falar de psicologia, ninguém vai entender. Isso foi há mais de 5 anos atrás que eu comecei a fazer isso. E hoje, depois de 5 anos, eu vi que eu trilhei o caminho certo. A psicologia, ela tem um estigma, vamos dizer assim, por ser uma faculdade muito difícil, que você precisa ler muito, termos muito rebuscados. Então, eu pensei em disseminar para as pessoas a saúde mental de uma forma simples, uma linguagem simples, e que eu pudesse entregar algum conteúdo para essas pessoas. Respondendo mais especificamente a sua pergunta, quando eu falo sobre que nós nascemos sozinhos e morremos sozinhos, na verdade, quando você pensa, né, em um ser humano, de um modo geral, e você para analisar a vida desse ser humano, ele de fato nasce sozinho, se desenvolve no meio, no ambiente em que ele esteja inserido, mas quando ele vai dormir, por exemplo, é ele com ele mesmo, com os próprios pensamentos, com as suas indagações, tristezas, alegrias, aquilo que ele pensa a respeito dele próprio, aquilo que ele vive, aquilo que ele vivencia no seu cotidiano. E ele também vai chegar à finitude sozinho. Ele não vai levar ninguém com ele, ele não vai levar nada com ele. Ele provavelmente vai ser lembrado aqui pelas coisas que ele possa ter feito, pela obra que ele possa construir aqui, o legado que ele possa deixar através de ideias, de ajuda ao próximo, porque ele
venha fazer o bem para alguém, mas, no fim das contas, ele se vai sozinho. Por isso que eu vejo como um intervalo, né? A vida é um intervalo entre o seu nascimento e a sua morte. É isso. Priscila, eu vejo assim que você nunca parou de estudar. Você fez um MBA em gestão de pessoas, você fez uma pós-graduação em filosofia, você escreve artigos, você, na realidade, escreve livros, e você tem um papel interessante, na minha maneira de ver, que é democratizar a psicologia. Você faz, na realidade, com que o grande público possa entender um pouquinho o que é a psicologia, para que ela serve, como é que ela pode ajudar. Não é? Eu acho que, em última instância, você desmistifica um pouco um conceito de psicologia, não é? Porque, normalmente, a pessoa pensa que isso é uma coisa e você vai, aos poucos, na realidade, mostrando isso para as pessoas. Então, eu acho que esse é um papel fundamental que você desenvolve. Priscila, me diz uma coisa, quando alguém deseja ser psicólogo, quando alguém tem a vontade de ser psicólogo, o que você sugeriria para essa pessoa? Primeiro, que essa pessoa não fosse estudar psicologia por modismo. Eu tenho visto um movimento crescente de pessoas que estão buscando a psicologia porque acham que virou moda ser psicólogo, e não é isso. Ser psicólogo é algo muito mais profundo, tem a ver com uma responsabilidade com o outro. Que essa pessoa pensasse muito bem nessa escolha, porque é uma escolha séria, que você precisa se comprometer com os estudos, com a leitura. Para você conseguir ajudar o outro, você primeiro precisa se preparar e estar em constante preparação. Então, só aproveitando um pouquinho do gancho que você falou em relação aos estudos, realmente eu nunca parei de estudar. Eu, inclusive, vou iniciar uma outra pós-graduação no próximo ano. Eu só dei um pequeno intervalo quando eu terminei a pós em filosofia. Agora, em meio à pandemia, eu consegui concluir a pós em filosofia. Então, você precisa pensar por que você escolheu o curso de psicologia, o que você pode contribuir com o curso de psicologia. Na minha visão, a psicologia ela vem passando por uma transição, né? Eu até costumo falar sobre a nova psicologia no Brasil, digamos assim. Você não pode ser o psicólogo que vai ficar sentado no seu consultório esperando que o paciente sente no seu divã, digamos assim. Você precisa ter uma interação com as pessoas, levar conteúdo para as pessoas, de modo que as pessoas entendam, né, sem essa linguagem muito científica e rebuscada, que, volto a dizer, é uma característica da psicologia. Então, acho que fundamentalmente é você saber que isso é um compromisso muito sério com a vida do outro. Para quem está começando agora, acho que seria por aí, por esse caminho. Doutora Priscila, foi um prazer tê-la aqui hoje conosco. Foi muito bom entender um pouco a sua trajetória profissional e entender também, na realidade, a solidariedade que está presente no seu discurso em relação às outras pessoas. Quer dizer, o psicólogo, como você disse no princípio, ele quer iluminar os caminhos, não é? Ele não quer dar soluções, ele quer iluminar os caminhos e, a partir dessa luz, que cada um vai encontrando, na realidade, o seu caminho final e que possa ali, na realidade, buscar felicidade. Eu queria que você, nessa parte final da nossa entrevista, fizesse as suas considerações finais, por gentileza. Maia, eu quero primeiro agradecer muito esse espaço. Foi um enorme prazer falar um pouco da minha trajetória, que é muito longa, né? São 20 anos trabalhando com pessoas. Eu, antes mesmo de ser psicólogo, já trabalhava com pessoas. Eu comecei a minha carreira na área de gestão de pessoas, aí depois eu fui trilhando o caminho da clínica. Então, são anos de história que eu nem sei se consegui resumir tanto, então, tão pouco tempo que estivemos aqui juntos. E eu quero deixar uma mensagem final para as pessoas. O ano de 2021 vem sendo um ano muito difícil,
assim como também foi 2020, por causa da pandemia, para que as pessoas não percam o desejo de se reinventar, de sonhar, de se reconstruir em meio a dores, ao luto, perdas, e que ainda é possível as pessoas sonharem e se verem em um lugar diferente de onde elas estejam no momento, até para ajudar o outro também. É isso que eu gostaria de dizer, de deixar aqui para as pessoas. Muito obrigado. Foi nosso último entrevistas do ano. Hoje nós estamos, na realidade, finalizando o nosso programa em 2021. Muito obrigado, doutora Priscila. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Meus agradecimentos ao Fernando Machado, que esteve ali o tempo inteiro cuidando de todos os detalhes do programa. E nós vamos retomar as nossas entrevistas somente em janeiro. No mês de dezembro, nós teremos nossos melhores momentos. Muito obrigado a todos e um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.